Boa noite a todos. Eu me chamo José Arthur, tenho 38 anos e moro em Maceió, no Alagoas. Antes de tudo, eu vou dizer algo. O que eu estou prestes a contar nunca foi contado para ninguém fora da minha família. E durante anos, nós temos guardado isso só para nós. E são histórias que aconteceram no final da minha adolescência, quando eu tinha 18 anos. O meu pai era caminhoneiro e durante as férias, ele decidiu levar a família para um retiro na parte central do país, uma cidadezinha em Minas Gerais, não muito conhecida, pois queríamos um pouco de paz. Um amigo do meu pai, chamado Denis, sugeriu um resort no sul de Minas, falando que era muito bom e bem calmo. Era um lugar muito bonito, bem frio e quieto, e não tinham muitos turistas. Nós nos hospedamos em um pequeno e confortável sítio familiar, e não havia mais ninguém no sítio hospedado além de nós. Os donos do sítio eram um casal com um filho de 1 ano de idade, e esse sítio era um pouco mais longe da cidade do que os outros, e ficava na margem de um rio. E do outro lado do rio tinha uma casa que parecia estar abandonada. E apesar de ser uma área muito bonita, com um rio para pescar, nadar, etc., nós ficamos surpresos de não ter nenhum turista ou alguém da cidade naquela região. Mas nós estávamos felizes, já que queríamos paz e silêncio. No dia seguinte, lá pelas 13 horas, depois do almoço, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão mais novo e eu decidimos ir caminhar um pouco. E então, durante o caminho, encontramos uma moça que segurava um bebê. Ela disse que era da região e decidiu ir conosco. Ela sabia que não éramos da região e decidiu nos mostrar onde ficava o rio. E nós andamos por cerca de 2 quilômetros, seguindo a margem do rio. Então, a minha mãe ficou com a moça e o bebê. E o meu pai foi pescar, e o meu irmão e eu fomos nadar. E apesar dos dias anteriores fazer muito frio, aquela tarde estava muito quente. A minha mãe e a moça com o bebê foram para debaixo de uma árvore que ficava a quase 1 quilômetro do rio. O meu irmão e eu ficamos ali nadando por horas, e o meu pai sentado em um barranco às margens do rio sem camisa, todo suado, e ali pescando. E por volta das 15h30, o meu pai já havia pego alguns peixes. Então ele falou que agora ia se refrescar, pois estava banhado de suor. Então, ele dali mesmo pulou no rio. Eu observei onde ele havia pulado e percebi que ele não subiu de volta. Eu achei que era uma das suas brincadeiras, pois o meu pai é muito brincalhão. Então, eu comecei a ficar preocupado, e foi então que ele subiu meio afogando e gritou para que fôssemos chamar ajuda. E foi aí que percebi que o meu pai estava se afogando. Bem, eu não sabia como isso era possível. O meu pai era um bom nadador, então logo me veio à cabeça: choque térmico. Ele ficou muito tempo no sol e, apesar do calor, a água estava muito gelada, pois era água de cachoeira onde tinha muitas pedras. O meu irmão e eu sabia que era inútil tentar salvá-lo, pois ele era grande e forte. Então saímos dali gritando por ajuda. Fomos correndo até onde a nossa mãe estava. O meu pai não tinha muito tempo, então provavelmente até chegarmos ali,
em busca de ajuda, ele já estaria morto. Bem, mas nós não tínhamos outra opção. O meu irmão queria ajudá-lo, mas eu não deixei, porque todo mundo sabe que quem não tem força e experiência em salvar alguém se afogando, acaba se afogando também. Chegamos apavorados até onde a nossa mãe estava, e o meu irmão já gritava que o meu pai estava morrendo afogado. A minha mãe, desesperada, correu até ele. Então, a moça que estava com o bebê, ela me entregou rapidamente a criança para que eu a segurasse. A moça usava um vestido vermelho e ela saiu correndo normalmente, mas aos poucos ela começou a correr numa velocidade surreal. O meu irmão e eu olhávamos ela correr em direção ao rio de uma forma que nenhum humano é capaz de alcançar tal velocidade. Ela então se pôs de quatro como um animal e ultrapassou a minha mãe em questão de segundos. Bem, agora vem o mais impressionante da história. Enquanto ela corria, o seu corpo se transformava no corpo de um animal peludo, com a parte de trás levantada. As pernas pareciam envergadas e ela corria como um lobo. Mas um lobo muito grande. E aquilo pulou na água, e quando emergiu de volta da água, ela já estava com meu pai. Porém, já não era mais aquele animal. Era simplesmente a moça. Ela estava completamente nua. Fez respiração boca a boca com meu pai e ele voltou a respirar. Chegamos lá bem rápido e víamos os pedaços do vestido vermelho, todo rasgado no caminho da árvore até o rio. O meu pai estava parcialmente paralisado, mas estava vivo. Eu ainda estava com a criança nos braços e perguntei à moça o que foi aquilo que ela fez. Ela então me olhou profundamente, pegou a criança de mim, segurou o bebê o mais forte que podia e saiu correndo. Nós ficamos meio confusos, sem saber o que tinha acontecido, e o meu pai disse que já estava bem. Então achamos que algo de ruim poderia acontecer ao bebê, já que a moça saiu correndo com ele nos braços. Então fomos atrás dela para ver se podíamos ajudar. Nós corremos alguns metros e quando eu cheguei em um campo aberto, onde não tinham árvores e nem nada, eu não vi mais a mulher. Ela simplesmente desapareceu. Nós estávamos em uma área completamente aberta, sem mato nenhum. Era somente grama. E a única árvore que tinha por ali era a árvore que a moça, o bebê e a minha mãe estavam embaixo. Porém, nós não conseguíamos mais vê-la. Ela não podia ter ido para lugar nenhum sem que eu pudesse ver ela. O meu pai olhou para todos os lados e não viu ninguém também. Então, todos nós voltamos para o sítio. Quando falamos o que tinha acontecido para os donos do sítio e para os outros habitantes do local, eles disseram que nunca viram essa moça na vida. Porém, eles acreditam e falam que a mulher de vermelho era na verdade uma bruxa e coisas estranhas aconteciam na casa do outro lado do rio. Inclusive, podiam ouvir o som de bebês chorando e que havia boatos de que um bebê foi raptado na vila há algumas semanas atrás. Provavelmente era o que a moça estava segurando, mas a minha família não sabia disso. E também ninguém sabe o que ela fez com os bebês. E depois de ouvir isso, o meu pai, que é uma pessoa muito supersticiosa, ele resolveu ir embora de lá
e voltamos para casa naquele mesmo dia. A minha mãe disse que enquanto conversava com a mulher, ela dizia coisas estranhas. Chamava o bebê de lobinho, e quando a minha mãe perguntava de sua família, ela disse que eles eram como uma alcateia e todo mundo cuidava de todo mundo, e ninguém deixava ninguém para trás. A minha mãe achou que ela estava apenas fazendo uma comparação e que talvez ela poderia ser uma cigana. Mas quando perguntamos à minha mãe se ela viu a moça virar bicho, ela disse que não, que só viu uma sombra pular na água e em seguida a moça sair de lá com o meu pai nos braços. A minha mãe também achou muito estranho ela ter chegado tão rápido no rio, pois ela percorreu 1 quilômetro em menos de 1 minuto. E basicamente, ela correu mais ou menos 60 km por hora, o que seria impossível para um ser humano. O meu irmão foi testemunha das mesmas coisas que eu vi, e muitos anos se passaram desde então, e até hoje eu me pergunto, por que aquela moça se transformou em um animal e por que ela salvou meu pai? O que ela queria com aquele bebê? Será que ela era mesmo uma bruxa ou um lobisomem? Bem, do jeito que ela falou de alcateia e de lobo, provavelmente ela deveria pertencer a alguma alcateia lupina. Ou também poderia ser uma bruxa lobisomem. A verdade é que nunca saberemos ao certo. De certa forma, eu sou agradecido por ela ter salvo a vida do meu pai, mas espero que ela não tenha feito nenhum mal àquele bebê. Boa noite! Olá, eu me chamo Mauro, tenho 36 anos e o que eu vou contar aconteceu com a minha família já faz algum tempo. E sempre que eu conto para alguém, as pessoas nunca acreditam. Mas eu não ligo, porque eu estava lá e vi com os meus próprios olhos e sei que foi real. Na época, morávamos no interior de São Paulo. E eu tinha por volta de 9 a 10 anos de idade. Finalmente as férias tinham chegado e o meu pai tinha planejado uma viagem de carro até o sul do país. Eu estava muito empolgado, pois nunca tinha ido para lá. Nós íamos a um lugar específico e íamos visitar várias cidades e ficar um tempo em cada uma. E numa delas foi onde aconteceu a minha história. Assim que chegamos na cidade de Jacutinga, no Rio Grande do Sul, já era noite e, para piorar, era uma sexta-feira 13. Bem, não somos supersticiosos, mas o clima estava muito frio, com uma densa neblina, e era como se algo quisesse nos alertar que algo ruim estava por vir. Então, procuramos vários hotéis, mas nenhum tinha vaga. Então pedimos informações a um frentista no posto de gasolina e ele nos indicou uma pousada bem afastada da cidade, mas ele também advertiu que nesse lugar acontecia coisas estranhas e que se fosse ele não ficaria ali. Mas como meu pai não era nada supersticioso, então fomos direto para essa pousada nos registrar. A pousada ficava em um tipo de sítio já fora da área urbana.
Tínhamos que pegar uma estradinha de terra para chegar até lá. E quando chegamos, nos deparamos com um imenso casarão. Paramos o carro para abrir a porteira, mas misteriosamente a porteira se abriu sozinha. O meu pai disse que talvez a mesma já estivesse aberta e o vento só deu uma força. E assim que chegamos na recepção, ali não havia ninguém. Até que depois de chamarmos bastante, apareceu uma senhora com um roupão preto. Ela era muito branca e dava medo só de olhar para ela. Ela nos ofereceu alguns quartos. O meu pai disse que preferia quarto no andar de baixo, mas ela disse que todos estavam ocupados. Somente havia vaga na parte de cima do casarão. Mas o mais estranho é que não vimos ninguém na pousada e todas as chaves estavam penduradas no painel. Então, não tinha como os quartos estarem ocupados. Mas enfim, ficamos com os quartos de cima. Ela também nos advertiu a não ficar perambulando pelo lugar à noite. Então perguntamos o motivo e ela deu de costas e foi embora. Estávamos cansados e fomos para os quartos dormir. O meu pai e a minha mãe pegaram um quarto, enquanto eu e o meu irmão pegamos outro. E assim que entramos no quarto, o meu irmão desabou na cama e dormiu por cima das cobertas mesmo. E depois de ter me preparado para dormir, eu apaguei a luz e fui dormir. Eu tive a nítida impressão de escutar sussurros pelo lado de fora da velha janela de madeira, mas procurei ignorar isso até os sussurros pararem. E depois eu comecei a escutar trotar pelo lado de fora da janela, e os trotar vinham bem devagar e paravam bem na frente da minha janela. E depois uma bufada bem forte na janela, mas isso era impossível, pois o meu quarto ficava no segundo andar do casarão, e como um cavalo chegaria ali do lado de fora da janela? Só se fosse um cavalo de 4 metros de altura. Eu ainda fiquei escutando aqueles trotar e relinchos por um bom tempo, mas também não tive coragem de abrir a janela para ver o que era. Até que depois de uns minutos, tudo se aquietou. Finalmente, eu consegui pegar no sono. Mas quando era umas 2 da madrugada, eu acordei com um som de passos no quarto. A janela estava fechada, mas a cortina estava aberta, deixando assim entrar a luz da lua cheia. Eu estava olhando a parede, então virei a cabeça para ver se era o meu irmão andando pelo quarto, mas ele estava deitado por cima das cobertas ainda. Estava dormindo. Eu achei que o som podia ter vindo novamente de fora. Eu fechei os olhos para dormir de novo. Então, eu ouvi o barulho novamente, e aquilo estava vindo da direção do armário. E eu olhei, e lá estava aquilo. Era uma criatura de 1,50 m mais ou menos, muito magro, e andava com as costas curvadas, e dava para ver as vértebras através da pele da criatura. Eu fiquei totalmente apavorado e não conseguia me mexer. Ele estava andando na direção da cama do meu irmão, e aquilo andava como se fosse uma galinha, com a cabeça virando para cá e para lá, com movimentos rápidos, mas não tinha asas. Tinha longos braços que quase se arrastavam no chão. Era a coisa mais grotesca que eu já vi em toda a minha vida.
E quando ele chegou no pé da cama do meu irmão, o bicho começou a olhar para ele e foi esticando a mão para encostar nele. Ele segurou o pé do meu irmão e depois soltou. E de repente deu um pulo e subiu na cama. E foi aí que ele começou a andar na cama, usando os braços também, como se fosse um cachorro. E parecia que estava cheirando o meu irmão. Eu estava totalmente paralisado de medo e não sabia o que aquilo era ou o que poderia fazer. Então, ele ficou de pé de novo na cama do meu irmão e em cima dele, com um pé de cada lado dele. E eu senti que se eu não fizesse alguma coisa, naquele momento, alguma coisa de ruim poderia acontecer. E num pulo, eu peguei a primeira coisa que eu encontrei, que foi o travesseiro. Fiquei em pé na minha cama e soltei um berro e fiquei numa posição de ataque. O bicho olhou para mim e eu vi aqueles olhos vermelhos demoníacos, sem pupila nenhuma, me olhando, e aquela boca aberta como se ele estivesse rosnando com os dentes à mostra. Eu achei que ele iria me atacar. E foi aí que o meu irmão se virou e estendeu a mão até a lâmpada da cabeceira, acendeu a luz. E então, a coisa mais estranha aconteceu. Quando a luz acendeu, aquela coisa simplesmente desapareceu. Eu olhei para o meu irmão e ele estava branco. Ele falou para mim que estava acordado, mas não conseguia se mexer. Ele ouviu os passos, sentiu o bicho pegar o pé dele e pular na cama. Sentiu a criatura fungando, com aquele bafo com cheiro de carniça, mas era como se ele estivesse paralisado. Não conseguia gritar para me chamar, mas depois que eu gritei, ele conseguiu se mexer para virar e acender a luz. Nós reviramos o quarto todo e não achamos nada. Nenhum lugar de onde aquilo poderia ter saído ou para onde poderia ter ido. Nós deixamos a luz acesa e não conseguimos dormir o resto da noite. Bem, um detalhe que eu esqueci de falar é que a lâmpada do quarto era muito fraca, pois era gás, pois naquele local não tinha energia elétrica. No dia seguinte, pedimos para o meu pai para irmos embora para outro hotel. E depois de muito trabalho, conseguimos convencer ele. Eu contei para o meu pai tudo o que aconteceu naquela noite. E como era de se imaginar, ele não acreditou em nada. E falou que nem cavalos haviam por ali. Mas assim que saímos lá fora, ele viu várias pegadas de cascos de cavalos próximo à janela do meu quarto. E não eram pegadas comuns não, pois as duas pegadas das patas dianteiras estavam normais, viradas para a frente. Mas as pegadas das patas de trás estavam invertidas, como se o que quer que fosse aquela coisa tivesse as patas traseiras viradas para trás. Outro fato bizarro é que de manhã não encontramos ninguém na recepção do casarão. E reparando melhor, tudo estava velho e deteriorado, coisa que não percebemos quando chegamos na noite anterior. Sim, de fato, parecia um casarão do período colonial, mas estava tudo limpinho e arrumadinho quando chegamos. Mas pela manhã, aquela casa parecia que estava abandonada há muitas décadas. Os móveis estavam velhos e totalmente empoeirados, e alguns até cobertos com panos brancos. Não encontramos ninguém no local pela manhã, e nem mesmo a velha que nos atendeu.
Saímos às pressas daquele lugar e o meu pai saiu disparado pela estradinha de terra até que chegamos na rodovia. E ninguém comentou sobre aquele lugar assustador. Eu não sei o que era aquilo e nunca mais tive nenhuma experiência sobrenatural e nem quero ter. Mas vou ter pesadelos com aquele lugar pelo resto da minha vida. Boa noite. Olá, eu me chamo Vitor, tenho 54 anos e moro em uma cidade muito pequena no interior de São Paulo. E não quero falar o nome da cidade, porque aqui todos se conhecem. Mas este fato foi real e verídico, eu garanto. E isso me deixa intrigado com esse fato até os dias de hoje. Eu não sei o que foi aquilo, e para mim é um mistério completo. Há alguns anos, eu morava em uma cidade pequena do estado de São Paulo, perto de Ribeirão Bonito. Mas hoje, já me mudei e moro em outra cidade, também pequena do estado de São Paulo, a qual não comentarei aqui. Naquela época, no ano de 2003, eu morava com a minha família em um grande sítio afastado do centro da cidade. Era um local muito belo, com muita mata e alguns lagos. Eu me sentia muito bem ali, respirando ar puro, criando os meus animais e tendo uma plantação também. E como tínhamos também um lago com peixes no sítio, alguns malandros começaram a invadir o local à noite para pescar, sem autorização, roubando os nossos peixes. E para evitar isso, eu contratei um guarda noturno, o qual fazia ronda noturna no local. E isso acabou com as invasões e tudo voltou ao normal. O guarda se chamava Rondinei. Só que quando o Rondinei não podia comparecer ao trabalho, eu e o meu filho fazíamos a ronda no lugar dele. Como era um local bem grande, quem fazia a ronda levava um rifle, uma lanterna e a nossa companheira, uma pitbull chamada Lulu, que ajudava na patrulha. Em certos locais do sítio, ficávamos meio apreensivos em passar, pois eram locais bem isolados e com muita mata, sendo meio assustador. Mas como a Lulu ia junto, ficávamos mais tranquilos. Certa noite, quando o Rondinei não foi trabalhar, eu fiquei de fazer a ronda noturna. Bem, como funcionava? Eu dava uma volta e um percurso pré-determinado, iluminando com a lanterna, tanto para mostrar que tinha alguém ali vigiando, como também para tentar ver se havia algo de anormal no local. E depois retornava para um quiosque com cobertura que havia perto do lago, e ficava sentada em um sofá antigo vendo um pouco de TV. E passados uns 30 minutos, eu ia novamente, e isso se repetia até umas 5 da madrugada, mais ou menos. E eu já havia feito isso várias vezes, e o meu filho também. E nunca tivemos problema algum, e nem encontramos nada de anormal nas patrulhas. Até uma certa noite. Em uma noite em que o Rondinei não foi trabalhar, pois era sua folga, eu fiquei de fazer a ronda. Eu comecei normalmente, sempre com o rifle,
a lanterna e a minha amiga Lulu junto. E lá pelas 3 da madrugada, quando estava indo fazer mais uma etapa da patrulha, eu passei perto dos currais onde ficavam os cavalos, mas nessa época os currais estavam vazios, pois os cavalos estavam em outro lugar, e eu vi algo estranho. Eu olhei para o local e vi lá, dentro do curral, um cavalo, e ele estava abaixado de cabeça baixa, mas assim que me viu, ele levantou a cabeça e deu uma bufada. Eu achei bem estranho, pois não haviam mais cavalos ali. A certo momento, eu achei que talvez algum cavalo invadiu o sítio, e por algum motivo desconhecido ele foi para lá. Então, em passos lentos, eu fui em direção ao cavalo com a lanterna em sua direção, e o cavalo bufava e relinchava, e eu fiquei assustado e curioso ao mesmo tempo, mas fui tentar chegar mais perto para ver melhor o que seria aquilo. O cavalo se levantou, entrava em um curral, saía, entrava no outro e saía. E quando eu fui chegando perto, ele saiu pelo vão da cerca de madeira e se dirigiu à mata. Então eu corri atrás, mas o perdi de vista. Ele simplesmente desapareceu por completo na mata fechada que havia nas proximidades. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas nem tinha ideia do que seria. O pior é que eu não tinha ninguém comigo para confirmar a minha história. Então, eu tinha que contar com a minha credibilidade para que as pessoas acreditassem na minha história. Depois daquele dia, eu não vi mais o cavalo. Mesmo ficando procurando e prestando atenção à noite, quando fazia a minha patrulha. Parece estranho, mas não era um cavalo comum. Ele era maior que o normal e muito lindo, com uma beleza jamais vista em outro animal do tipo. Alguns meses depois, quando eu e o meu irmão estávamos voltando de carro à noite de uma outra cidadezinha próxima a Ribeirão Bonito, chamada Guarapiranga, em uma certa parte da estrada, o que surge no caminho? O cavalo novamente. Eu não sei se era o mesmo, mas era idêntico àquele que eu havia visto anteriormente. Só que desta vez, o meu irmão estava junto comigo e ele também o viu. Agora, pasmem para o que eu vou contar. O cavalo veio trotando em passos lentos em direção do carro. Eu parei o carro porque queria ver aquele animal de perto. E o inacreditável aconteceu. O cavalo chegou próximo à janela do carro e logo disse: Oi, Vitor. Você me acha bonito? Se fascinou com a minha beleza? Eu sou o diabo, sabia? Eu quero apenas morar na sua casa. E tudo o que você desejar lhe será concedido. O meu irmão começou a orar e a clamar por Jesus. Então o cavalo foi tomando a forma de uma criatura negra e muito magra, de chifres e rabo. Ele gritou e deu uma risada sinistra e correu para a mata, pulando de árvore em árvore. Ele entrou na mata ao lado da estrada e desapareceu por completo. Eu pisei o pé no acelerador e saímos dali a toda velocidade. E enquanto eu dirigia atônito, eu sentia as minhas costas queimar. Era uma dor insuportável. E quando cheguei em casa, eu tirei a camisa e o meu irmão ficou pálido com o que viu. Era um pentagrama invertido
desenhado com o meu sangue nas minhas costas. No dia seguinte, um padre veio até o nosso sítio e fez algumas orações. E depois disso, eu nunca mais vi aquela coisa. Bem, o padre conhecia o meu finado avô, e ele disse que o homem era ruim e que ele tinha um diabinho na garrafa que lhe concedia desejos. Mas com a morte do meu avô de forma trágica, aquele diabinho escapou. Eu nunca mais vi a tal criatura, mas pelo menos hoje eu tenho o testemunho do meu irmão para confirmar que aquilo, seja lá o que fosse, realmente existe. Mesmo nós não tendo ideia de que tipo de pacto que o meu avô fez com o tinhoso. O corte em minhas costas, em forma de pentagrama, desapareceu misteriosamente no dia seguinte. Isso me marcou muito até os dias atuais. Hoje não moramos mais naquele sítio e, como disse, residimos em uma outra cidadezinha do interior, mas toda vez que saímos à noite ou vou em algum local isolado com mata, eu fico prestando atenção para ver se não vejo aquele ser demoníaco novamente. Mas quem sabe o que ele faz em nosso mundo? Eu fico imaginando, será que ele queria me propor um pacto? Ou queria me enganar assim como faz com muitos que acreditam na ilusão de um pacto para ficar rico? Acredito que dificilmente um dia saberei a resposta. Eu só sei que esta é mais uma prova de que temos que orar e vigiar, pois como diz em Apocalipse 12, ai da terra e dos que residem nela, porque lhe foi lançado o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo. Boa noite. Olá a todos, eu me chamo Valéria, tenho 25 anos e moro em Salvador, na Bahia. Até hoje eu não sei muito bem como explicar como isso tudo aconteceu. Eu nunca tive um lado sensitivo muito forte e nunca senti coisas estranhas ou vi coisas que não se podem explicar. Para falar a verdade, eu sempre fui muito racional e sempre tinha uma explicação muito científica para coisas estranhas. Eu sempre fui a mais cética do meu grupo de amigos, e sempre que alguém tinha uma história mais fantástica, eu sempre queria analisar de um modo mais racional. O que aconteceu foi o seguinte: em 2017, quando eu tinha 18 anos, o meu namorado havia terminado comigo. Ele nunca me disse o real motivo, mas fiquei sabendo por alguns amigos dele que o motivo era que eu estava um pouco gordinha. Eu fiquei mais magoada em saber disso do que com o término, mas eu não desanimei. Isso me motivou a malhar todos os dias para perder peso. Eu tinha o costume de correr na praia após o pôr do sol, e eu passei a fazer dieta e também entrei para um time de queimada. 3 meses depois, eu sentia nitidamente a diferença, pois de 95 quilos, agora eu pesava apenas 70. E em um final de tarde, enquanto eu corria na praia, eu encontrei o meu ex. Ele me elogiou, disse que eu estava muito bonita e me chamou para conversar. Fomos então para um local isolado na praia, onde não ia ninguém. Ele então disse que terminou comigo
porque estava passando por alguns problemas e toda aquela conversa fiada. E no fim, ele me pediu para reatarmos o namoro. E eu, para não deixá-lo sem graça, eu disse que pensaria. Então, ele me chamou para tomarmos um banho no mar, e isso era por volta de 18 horas. Estava escurecendo, e eu aceitei. Afinal, estava com muito calor. Então eu dei alguns mergulhos, e sempre que emergia da água, estava tudo normal. Mas no terceiro mergulho, eu comecei a sentir uma tonteira, e uma onda me fez demorar para subir à superfície. E muito ofegante, eu emergi das águas e fui nadando até a areia. E assim que cheguei à margem, eu caí ofegante e esperei um pouco e estranhei que o Carlos, o meu ex, ele não veio até a mim. Eu me levantei e comecei a procurar ele, porém, tudo à minha volta estava totalmente diferente. A noite estava escura e avermelhada, e o lugar parecia bem diferente da praia onde eu estava. O mar parecia ser apenas um rio sujo e poluído. O Carlos havia desaparecido e eu fiquei desesperada, andando a ermo em um lugar que eu nunca vi na vida. O tempo todo parecia que alguém me observava. Eu andei muito até escurecer totalmente. Eu passei por uma cidade onde as casas eram de barro e tinham lampiões nas portas. As pessoas eram estranhas e quando me viam, se escondiam ou me olhavam com cara de ódio. Eu andei bastante por aquelas ruas de terra e finalmente encontrei uma igreja no meio de uma praça no centro de uma rua de terra e algumas casas de cerca de arame por perto. Então, eu entrei na igreja e ali não havia ninguém. Eu fui até uma pequena sala que havia aos fundos e fui surpreendida por um garoto que deveria ter por volta de 11 anos. Ele era branco, dos olhos claros e cabelos loiros, bem diferente de todas as pessoas dali. Ele logo me abraçou e disse que ficou muito feliz em me ver e que eu não era igual às pessoas dali, que todos ali eram maus. E ele me perguntou se eu sabia como faríamos para ir embora dali. Eu perguntei se ele estava perdido ou algo assim. Ele disse que sim, mas não sabia ao certo quanto tempo ficou ali em Sete Além. Eu perguntei a ele o que era Sete Além. Ele disse que era uma longa história e que deveríamos ir embora dali o mais depressa possível antes que eles chegassem. Disse a ele que deveríamos ir até a polícia. Ele então disse que nós precisávamos voltar para o nosso mundo, pois todos ali eram maus, até mesmo a polícia, e provavelmente eles nos matariam ou nos fariam de escravos. Ele disse que estávamos em Sete Além, um mundo paralelo ao mundo dos humanos, e em Sete Além habita toda a podridão humana e perversidade, e ele foi para lá enquanto brincava na floresta, mas não sabe como voltar para o nosso mundo. Eu confesso que já estava ficando assustada. Ele pediu que eu o levasse para o mesmo lugar que eu saí do meu mundo e fui parar ali, mas que deveríamos ir correndo, pois eles nos perseguiriam. Eu perguntei a ele quem nos perseguia e ele disse que eram os seres de olhos negros que se parecem com humanos. Então saímos correndo de mãos dadas
Algumas pessoas nos encaravam e outros nos perseguiam gritando: Agárrenlo! Então, nos escondíamos e eles gritavam: Aí está! E quando corríamos novamente, eles diziam: Te vou ser picadinho! Aquelas pessoas pareciam falar espanhol. Saímos daquela vila e voltamos para o ponto de partida, de onde eu fui para aquele lugar. Perguntei o nome do garoto e ele disse que se chamava Enzo. Eu expliquei a ele que mergulhei naquele ponto do mar e quando subi do mergulho, eu já estava naquele lugar esquisito. Enzo disse que ali era um portal e devíamos mergulhar novamente para voltarmos ao nosso mundo. E assim fizemos. Mergulhei de mãos dadas com o Enzo e aquela sensação de tontura, mal-estar e afogamento veio novamente. Eu consegui me emergir das águas novamente, mas quando abri os olhos, eu estava em um quarto de hospital. O médico me explicou que eu havia me afogado e eu fiquei quase 1 minuto morta. Mas o Carlos realizou os procedimentos de respiração cardiovascular e respiração boca a boca. E assim eu voltei à vida, mas desmaiei em seguida e estava ali em observação. Perguntei cadê o Enzo, mas ninguém sabia de nada e nem sabia quem era esse garoto. Mas eu tinha certeza que ele era real e tudo aquilo que presenciei naquele lugar chamado Sete Além. Eu passei alguns dias procurando e tentando contatar o Enzo, mas os meus amigos disseram que eu imaginei tudo isso quando eu estava em coma. O tempo passou e acreditei que realmente aquilo tudo foi invenção da minha cabeça. Até que certo dia, o irmão de uma amiga minha teve um acidente feio de moto e acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no lugar do acidente. Ela me ligou arrasada no meio da noite para falar o que tinha acontecido e falar onde ia ser o velório. Eu me arrumei e fui ao encontro dela para tentar ajudá-la em qualquer coisa que eu pudesse. O velório era no hospital onde tinha levado ele logo após o acidente. Quando cheguei lá, eu fui onde ficava o velório e tinha 3 salinhas para o velório lá. Em uma dessas salinhas estava a família da minha amiga com o corpo do irmão dela e tinha um outro velório em uma outra das salas e a terceira estava vazia. Eu fui ao encontro da minha amiga para tentar confortá-la de qualquer jeito que eu pudesse. Ela não parava de chorar, e isso era de madrugada, ainda umas 3 da manhã. E o enterro seriam às 13 horas. Eu passei o tempo todo ao lado dela, conversando com ela, e quando deu umas 8 horas da manhã, alguns dos nossos amigos chegaram, e como eu estava com fome, eu pedi para um amigo nosso que ficasse com ela, enquanto eu ia comprar alguma coisa para comer em uma padaria que tinha lá do lado. Eu comprei 2 coxinhas e um refrigerante, mas como a padaria estava cheia e não tinha onde me sentar, eu resolvi voltar para o velório e comer lá. Mas como eu achei que seria uma falta de respeito e comer lá dentro onde estava velando o corpo do irmão da minha amiga, eu fiquei em um canto isolado, perto da sala que estava vazia. Me sentei em um banco lá e comecei a comer. E depois de um tempo, eu olhei para dentro da sala vazia e vi um garotinho sentado em uma cadeira lá no fundo, no canto. O garotinho me parecia muito familiar, mas na hora eu pensei:
Que tipo de pessoa traz uma criança para um velório? O garoto parecia ter uns 11 anos. Estava quieto e encolhido. Era branco, de cabelos loiros e olhos claros. Eu olhei em volta e não tinha mais ninguém lá. Bem, eu sabia que era alguém que eu conhecia, mas pensei que era algum conhecido da minha amiga. E quando ele notou que eu tinha visto ele começou a olhar para mim, e foi aí que eu reconheci o garoto. Era o Enzo. Então tudo aquilo me veio à mente novamente. Eu perguntei se ele estava bem e como ele tinha saído daquele lugar sinistro. Ele, de cabeça baixa, não me respondeu. Então eu imaginei que ele tinha visto a coxinha na minha mão e que deveria estar com fome. Então eu estendi ela na direção dele, mas ele não se mexeu. Eu me levantei, fui até ele e me sentei ao seu lado. Perguntei se ele estava com fome, se queria uma das coxinhas. Ele só virou a cabeça e olhou para o chão. Eu perguntei se ele estava com sede e ofereci o refrigerante, mas ele não se mexeu. Eu coloquei uma das coxinhas na cadeira do lado dele, junto com o refrigerante, e falei que se ele quisesse, era só pegar. Mas ele só ficava olhando para o chão, e eu insistia perguntando como ele saiu de Sete Além. Mas ele não dizia nada. E depois de tentar conversar um pouco com ele, eu imaginei que ele deveria estar muito triste para ficar conversando. E por isso, ele tinha ido para lá para ficar sozinho. E que a última coisa que ele queria era ficar falando com alguém. Então, eu me levantei, disse que estava feliz que ele havia saído daquele lugar sinistro e perguntei se podíamos ser amigos. E essa foi a única hora que ele desviou o olhar do chão, olhou nos meus olhos e disse o seguinte: "Tarde demais, Valéria. Você conseguiu, mas era tarde demais para mim. Eu passei muito tempo naquele lugar." Bem, sem entender nada, eu disse que estava muito feliz que ele estava bem. Então deixei a outra coxinha e o refrigerante ao seu lado e falei que se ele quisesse, ele poderia comer. E então eu voltei para perto da minha amiga. E quando eu cheguei lá, mais alguns dos nossos amigos haviam chegado. A gente tem uma amiga nossa que é meio sem noção às vezes, e ela queria porque queria ir ver o outro velório, ver quem estava lá, mas não queria ir sozinha. Só que ninguém queria ir com ela, ficar xeretando esse tipo de coisa. O que eu realmente concordo que não é uma atitude respeitosa, mas ela estava cutucando tanto o pessoal que eu resolvi ir com ela antes que ela chateasse mais ainda a nossa amiga que tinha perdido o irmão. Nós duas entramos lá e vimos que o caixão era pequeno. Ele pode estar vivo e esperando por alguém para o tirar de lá. Eu me simpatizei muito pelo Enzo e acredito que ele não mereceu o fim que teve. Eu ainda pretendo retornar a Sete Além e desta vez eu tentarei novamente trazer o Enzo de volta, são e salvo. Boa noite.